minhas amoras, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um episódio da AmoraCast. E hoje eu quero começar trazendo para vocês uma parceria que nós temos nesse AmoraCast, que é da Doceria da Jojo. Ela hoje mandou docinhos, no final a gente vai até degustar aqui com vocês um pouquinho. Mas hoje, além dessa parceria que é Doceria da Jojo, vou passar o Instagram para vocês, é @Doceria da Jojo. Eu trouxe uma novidade, que é a Giovana, minha parceira. Ela tá junto com a gente nesse projeto da Amora Pele. Eu trouxe ela pra gente estar entrevistando a nossa convidada. Fala um pouquinho de você, Giovana. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Giovana. Eu sou a moça que aparece nos stories, né? Que fala com vocês no WhatsApp. Então, assim, eu tô muito feliz de estar aqui hoje, né? Pra gente falar com essa mulher maravilhosa. A ideia é trazer a Giovana mais ainda pra pertinho de vocês, que é pra vocês conhecerem mais da nossa empresa. E hoje eu tô aqui com essa convidada maravilhosa que aceitou o nosso convite. Hoje nós vamos tratar de um tema muito importante, que é uma luz na dor. Nós vamos aprofundar muito mais. É um tema que eu não gostaria que existisse, na verdade, de tudo que a gente vai conhecer mais da vida dessa amiga, dessa parceira que tá aqui hoje. Mas precisa ser falado, tá, mãezinhas? Isso pode ajudar vocês, ajudar a questionar, que é esse o nosso propósito do nosso podcast. Então é você hoje, Miriam, tudo bem? Obrigada por estar aqui com vocês. De antemão, já quero dizer que eu sou fã da Amora, né? E estou muito feliz de estar aqui hoje conversando com vocês. Obrigada, Miriam. Miriam, fala um pouquinho mais de você. Quem é você? Então, para falar de mim, eu tenho que ir lá atrás, né? Eu sou filha da Luzia e do José Eustáquio. A minha mãe criou a gente sendo salgadeira e meu pai furava poço artesiano, né? Hoje eles estão mais quietinhos assim, mas a minha formação foi essa, de duas pessoas muito trabalhadoras e que sempre passou muita força, né, ali no dia a dia para mim. Sou mãe, sou esposa do Eduardo e sou mãe do Miguel, que hoje está no céu, do Daniel, um rapazinho autista de 12 anos, e do Rafael. Quer dizer, 13 anos o Daniel, e o Rafael, 9 anos. Então, Miriam, explica pra gente um pouquinho. Eu gostaria que você trouxesse, discorresse mais desse tema, te deixar completamente à vontade. Por quê? Uma luz na dor. Fala pra gente. Há 15 anos atrás, né, eu perdi o Miguel. Eu estava grávida de 24 semanas. Que são? Aproximadamente 5 meses e meio para 6 meses. E eu tive hoje algo que é muito falado, mas que na época não se conhecia, que é a trombofilia. Né? Então, eu tive que passar pela superação da perda do Miguel. Aí veio o Daniel, que com 5 meses começou a ter epilepsia, né? E foi aos poucos evoluindo com autismo. Então, realmente, a luz, né, em meio à dor é muito presente no meu maternar. Porque filhos é a luz do nosso dia a dia, né? Isso. Mas uma dor que foi a sua primeira perca. Fale pra gente um pouquinho, como foi o início, a primeira gestação? Foi planejada? Foi, eu casei com o Eduardo, eu sou da área da saúde, esqueci de falar essa parte, né? Eu sou farmacêutica e ele enfermeiro. Então, a gente, assim, namoramos um bom tempo, quase 6 anos. Então, ali eu estava próximo aos 30, a gente resolveu casar, né? E aí, casamos, tudo direitinho. E ele trabalhava muito na época. Então, ele pegou e falou assim, olha, a gente já viveu muito, né? Já passeou muito, já foi muito em festa. E eu trabalho muito, podia engravidar, porque pelo menos você vai ter uma companhia em casa, né? Uma pessoinha para ficar com você. E eu meio que não pensei muito ali naquele momento, né? A gente já estava com 6 meses de casado, era pouco, mas assim, né? Não então pensei. Não pensei. 6 meses. Você tem quantos anos, Giovana? Eu tenho 2 anos de casada. Não pensei. Gente, eu confesso que assim, não pensei. A gente não pensou
nos prós, nos contras, porque realmente a gente já tinha aproveitado a vida, assim, né, juntos ali no tempo de namoro. Então, né, eu calculei mais ou menos ali a minha idade, já com 30 anos. Eu falei, não, então tá bom. Então, parei de tomar o remédio e logo depois, assim, tipo, 2, 3 meses, eu estava grávida. E aí, aquela festa, né, a gente reuniu a família para contar, toda aquela festa que gera ali em torno de uma gravidez, né, com toda a família participando. Estava tudo evoluindo bem até quando eu fiz 20 semanas. E aí eu comecei com um inchaço muito grande. Um inchaço, assim, que podia apertar na perna, assim, e pôr água nas cisterninhas que formavam, porque era um inchaço muito, muito grande. E há 15 anos atrás, a medicina não é o que a gente tem hoje, em questão até mesmo de exames, de muita coisa, de atendimento, né, e tudo. E aí eu fui diagnosticada naquele momento apenas com uma retenção de líquido. E aí depois, né, os exames que foram fazendo, fui vendo que já tinham sinais da trombofilia, que foi passado desapercebido na época. Então, hoje, você vendo os exames... Isso, eu vejo que eu já guardado. tinha tudo guardado da gestação do Miguel, do Daniel, porque isso se torna um histórico de saúde, né? Então, a gente eu guardo todos os meus exames da época, até mesmo para ter esse controle de saúde, porque a trombofilia, às vezes, em determinadas situações, ela pode manifestar com quadros de trombose. Mesmo que eu não esteja grávida, né, eu tenho, dependendo do tipo de hormônio que a gente usa lá na reposição, igual agora eu estou entrando num período de climatério, de menopausa, então eu já tenho que ter cuidado com alguns hormônios que eu vou utilizar na menopausa, porque eles podem vir a desencadear algum tipo de trombose, então eu guardo tudo. E aí, na época, assim, eu vi que a minha placenta já estava envelhecendo com 20 semanas, algo que deveria acontecer lá no final, com 20 semanas, já estava dando indícios. Esses já são os sinais da trombofilia, hein? Os sinais da trombofilia. A trombofilia, ela, em cada mulher, ela vai manifestar de um jeito. Algumas manifestam com perdas ali nas primeiras semanas. A minha manifestou com pré-eclâmpsia. Então, foi após as 20 semanas que ela começou, né? Então, ela começou a coagular, digamos assim, numa linguagem mais leiga, né? Ela começou a coagular meu sangue, não irrigava a placenta de maneira eficiente, essa placenta começou a envelhecer e a morrer antes do tempo. E aí, esse envelhecimento gerou um descolamento grave de placenta. Foi num dia de uma sexta-feira santa, no dia 10 de abril de 2011. Grava até a data, Grava. Tá vendo? Não esquece nunca. 2009. 2011 foi o Daniel que nasceu. 2009. Então, assim, é isso que você falou. Muitos anos, às vezes eu não estava lembrando da data, eu começava a chorar. Eu acordava chorando. E aí eu falava, gente, o que tá acontecendo hoje, que eu tô desse jeito? E aí eu olhava no calendário, era dia 10 de abril. Então, parece que o nosso subconsciente registra, né? E vem em formas assim que a gente lembra. E aí, eu acordei de manhã, né? A gente estava com uma viagem até programada. E aí, ao ir ao banheiro, eu vi que tinha muito sangue, assim, sabe? Desceu muito sangue. Mas antes você não sentiu dor? Não, só o inchaço. Ah, não, desculpa. Na semana, eu tive uma dor que descia aqui na nuca e irradiava pro braço, como se... E um aumento de pressão arterial, mas que no meu caso não foi diagnosticado, porque minha pressão na época era 9/6. Ela foi para 14. Caramba. Então, a médica da época, ela falava assim, não, tá no normal, 14 não é alto. Mas só que pra mim alto. Era alta. Então, eu senti, assim, um desconforto no corpo muito grande. Um cansaço enorme. E essa dor que descia do pescoço pro meu braço. Né? E aí foi uma série de eventos que eu tive que não foram percebidos antes. Então, hoje você tem um diagnóstico fechado de trombose.
Mas na época, quando você houve a perca, na época você ficou sabendo? Como que você lidou? Ou você... E outra pergunta. Você sabia que ia perder quando teve o sangue? Como que foi? Aí eu cheguei no hospital, né? Ligaram pra minha médica pra vir me atender. E aí, naquele dia, minha pressão já tava 17 por alguma coisa. E eles já concordaram que tava alto. O descolamento não tinha como reverter. E ele era um bebê de 24 semanas. Então, ele era, do ponto de vista da saúde, inviável. Né? E como que você recebeu essa notícia? Seu esposo estava com você? Foi um turbilhão de... uma sequência de fatos que foi chegando. Então, eu cheguei, já verificou, né, que essa pressão alta e foi aquele tumulto acontecendo ali, aquele dia que você não... Você nem viu acontecendo, que foi você não indo, viu né? acontecer. E eu só falava para Deus assim, Senhor, me segura, né? Me segura, porque eu tô vivendo ali como era Sexta-feira Santa, né? Eu ofereci para Deus ali como se fosse o meu... Fugiu a palavra agora. Que Jesus viveu ali, né? Você entregou seu filho. Eu entreguei tudo que eu estava vivendo, porque foi uma sequência de informações, uma sequência de né, no início ali eu perguntava para a médica o que está acontecendo, ela falava que era incompatibilidade genética, que eu e meu marido não ia poder ter filhos juntos, e aí eu já imaginava meu marido... O que ela falava? Que era uma incompatibilidade genética, que eu e ele não ia poder ter filhos juntos. Mas ela fez algum exame? Não, no dia, assim, eu procurando, né, por quê? Por que isso está acontecendo? Eu dava aula, né, em uma faculdade aqui de Anápolis, então eu já tinha um certo conhecimento, e quando você é da ciência, você quer saber o porquê. Né? Quando você é da saúde, é muito complicado ser da saúde quando você passa por... Porque você quer uma explicação científica por que está acontecendo. Acaba que você faz o que eu falo para as mãezinhas, né? Questionar, e você questionou. E eu questionei, e a informação que eu recebi era que era uma incompatibilidade genética. E ali, naquele momento, a minha cabeça já começou... Serviu pra você isso na época? Não, aí a minha cabeça ali no momento, eu perdendo meu filho e pensando que meu marido ia separar de mim. Porque o maior sonho da minha vida era ser mãe. Então eu falava assim, ele sabendo que o maior sonho da minha vida é ser mãe, e conhecendo o meu marido como eu conheço, ele vai separar de mim para ser mãe. Até porque foi ele que pediu pra eu engravidar. Pra você engravidar. Então, assim, na hora que você recebe com tanta emoção, com tanta sensação ali, sua cabeça viaja em N, né, situações. Então, na minha cabeça eu falava, ele vai me largar, e aí eu já pensava, eu tô perdendo meu filho, eu vou perder meu marido, o que vai acontecer comigo? E já, ali, a ansiedade a mil. E aí eu, né, só fazendo oração para Deus, porque eu não queria vê-lo. Eu não queria... Então, porque 5 meses já é grande, você já sabia o sexo. Já sabia o sexo, já estava começando a organizar tudo, mas isso é muito engraçado que quando eu falo para as pessoas assim, eu não sentia que ele ia nascer. É estranho falar, mas ao mesmo tempo, assim, tipo uma sensação, uma intuição de mãe. Eu não sentia que ele ia nascer. O meu marido que me cobrava, você não vai arrumar o quarto, você não vai comprar as coisas. E eu grávida de 6 meses, eu vou te contar que eu tenho 2 fotos da gravidez. Porque o meu interior... parece que falava alguma coisa que eu não ia vivenciar a maternidade com ele. E assim, Giovana, você ainda não é mãezinha, né? Não. Tá aí pra vir nos próximos anos, né? Mas a primeira gravidez, você fica louca pra querer arrumar tudo nos primeiros dias. Então você vê que a mãe você já sentiu... Eu tinha uma intuição. E depois eu conversando um dia com uma prima minha que passou por uma perda também, ela tinha a mesma sensação. Ela perdeu de 9 meses. Meu, né? Deus, como... Com trombofilia também. E aí eu marquei um almoço, porque sempre que eu fico sabendo assim, que alguma mãe perto de mim perdeu, eu chego devagarzinho, porque eu sei Você sabe a dor. Eu sei a dor e sei o sentimento que a gente tem, né? Que não é...
qualquer pessoa que a gente aceita perto da gente, não é qualquer. A tendência da gente é parar de ir em todos os lugares que você ir, porque você não quer dar explicação. A minha irmã perdeu o ano passado uma gestação. Sabe o que falaram pra ela? É porque não era pra nascer esse. Isso a gente escuta de várias coisas, Não várias era pra vezes. ser. E você não quer dar explicação, você não quer, você sente meio que frustrada, você tem uma série de sentimentos, né? Então, sempre que tem uma mãezinha assim, do meu meio, que eu sei, eu deixo passar uns dias, e aí eu chego, né, e ofereço ali, vamos almoçar junto, vamos tomar um café, vamos fazer você quer falar? Né? E aí e aí a maioria das pessoas aceitam, porque sabe que eu passei a dor e que eu não vou julgar, que eu vou entender. E aí eu marquei com essa prima minha, a gente se encontrou e contei, falei, eu não senti, ela falou, sentiu a mesma coisa. Então, aí eles perceberam que não era viável a gestação. E aí? E aí começaram a induzir um parto normal. Ainda começaram a induzir o parto normal. Você chegou a sentir dores? Não, porque quando sentia a contração, eu pedia a Deus e eu segurava a contração. E eu falava, não deixa nascer que eu não quero ver. Não deixa nascer, Deus, que eu não quero ver. E aí, foi um dia, né, que ali, naquele processo, tentando induzir o parto normal. E ao mesmo tempo minha pressão alta, e aí a médica eu falava assim, faz cesariana que eu não quero ver. E ela falava assim, mas se fizer cesariana, você pode morrer, porque sua pressão tá alta. E aí chegou no fim do dia, não evoluiu o parto normal, ela falou, vamos fazer a cesariana. O que veio na minha cabeça? Vou morrer. Eu vou morrer. Aí eu despedi de todo mundo da minha família, pedi para ser sedada, para eu não ver a morte, se ela chegasse. E fui. E eu tive uma parada respiratória na cesariana. Mas porque você tava sedada? Porque eu tava sedada. Meu Deus. Porque juntou a sedação, a pressão alta, todo o processo. Então, realmente, foi um dia, assim, bem atípico na minha vida. E aí, tirou o bebê? Tirou o bebê, eu não vi. Quando eu voltei, eu já tava... Você nunca fez foto? Você nunca viu? Não, nunca Você sente essa falta hoje? Sinto. De ter visto? De ter visto. De ter não visto, no caso, né? Hoje, depois que passou tudo, eu tenho, assim, essa lacuna. Porque como foi muito tumultuado, nós não enterramos ele no túmulo da família, né? Então, duas lacunas que eu tenho, de não ter visto e despedido. Mãe, é culpa, né? Não tem jeito, se eu tivesse visto, você ia falar... Eu ia me culpar porque eu vi. Inclusive, eu tenho uma tia que perdeu o bebê também. E mostraram o bebê pra ela de uma forma horrível. Segurando o pezinho dele, assim. Nossa. Mentira, Giovana. E ficou na cabeça dela pro resto da vida. Ela entrou numa depressão terrível. Então, assim, independente da forma que você visse o bebê, você ia ficar com a culpa. Hoje, assim, eu trago uma lição que eu trago pra mim. Uma lição, assim, algo que eu me apego. Eu fiz o que eu podia, da maneira que eu podia, naquele momento. Com as informações que você tinha naquele momento. Com as informações que eu tinha, para não me gerar culpa, para não gerar um peso. Então, quando eu começo a trabalhar isso na minha cabeça, por que eu não fiz isso, por que eu não fiz aquilo, eu penso, a Miriam daquele dia fez o que foi possível. Fez o melhor que pôde. Fez o melhor que pôde. E tá certa. Você tá certa. Porque, gente, maternidade é um negócio muito doido. E imagino você. E você teve. Seu leite desceu ou não chegou a descer? Isso que a Giovana tá falando foi algo que eu senti muito. O despreparo para uma mãe que perde um filho. Porque, primeiro, eu estava num pré-parto onde várias mães estavam recebendo seus filhos. Então, você está perdendo o seu e vivenciando outras mães recebendo. Vocês entraram em 3 e saíram em 2. Em 2. Então, é um despreparo que os hospitais e os profissionais da saúde têm, que é enorme e que eu acho, assim, conhecendo mães hoje que não melhorou. Não melhorou, porque é uma frieza muito grande. Fica no mesmo quarto, no mesmo ambiente? Sim, no mesmo ambiente. Né? Quando eu voltei ali, você volta para a maternidade no espaço ali que as mães estão voltando com seus filhos, né? Com seus bebezinhos, você vai tirar os pontos. Então, o ambiente é o mesmo. E eu queria muito ser acolhida
pela equipe. Não era o acolhimento da minha família que eu queria o acolhimento da equipe de saúde. E você queria uma resposta, né? E eu queria uma resposta. E o que eu tive, assim, de volta foi uma frieza muito grande. Seu neném, você disse que não enterrou no túmulo da família, enterrou ele aonde? Eu não sei, meu sogro que providenciou eu ia tudo. Já ia achar que o hospital... Não, meu sogro chamou uma pessoa, né, e ele providenciou ali e pagou e fez. Então, assim, ao mesmo tempo que eu quero, eu não quero. Sabe? Procurar saber. Eu sei que eles têm os papéis. Você acha que se tivesse feito foto na época, hoje você pediria pra ver? Às vezes eu quero, às vezes não. E aí, como é que nós ajuda a mãezinha de casa que tá passando por isso? Porque você vem do futuro. Hoje te dói muito. Dói ainda. Inclusive, quando eu falei pro meu marido, eu falei assim, eu vou fazer um podcast. Eu falei assim, você tá preparada pros gatilhos que podem surgir de falar sobre o assunto com tantos detalhes? Né? Porque às vezes a gente fala, mas você não trabalha com tantos detalhes, igual eu tô contando aqui pra vocês, você tá lá atrás, né? Como você tá? Tá tudo bem? Não, tá tudo bem. Hoje eu passo assim. O que você pode... Vamos falar pras mãezinhas que estão aqui ouvindo a gente que, infelizmente, tá passando por este momento, ou infelizmente vai passar. Queria bom se a gente pudesse, ninguém nunca mais vai passar. Mas até Jesus voltar... Vai ter os casos. Infelizmente. Passa assim uma mensagenzinha rápida pra essa mãezinha. Aproveitar que a gente tá nesse assunto. Ver ou não ver, fazer ou não fazer. Faça o que o seu coração tá pedindo naquele momento, com essa consciência que eu falei, né? De que você tá fazendo o melhor que você pode naquele momento. Um dia você pode arrepender? Pode. Mas leva isso com você. Eu estou fazendo o que eu consigo nesse momento. Não se force. Não se force a nada. Não tome decisões movidas, porque igual eu estava contando para Isabela e para Giovana antes da gente entrar, né, da questão assim da adoção, porque eu queria muito substituir naquele momento, né? E meu marido falou: não, adoção agora não. Vamos passar primeiro, vamos processar primeiro, aí a gente conversa. Viver o luto, né? Viver o luto, porque foi uma das indicações. Sua mulher não vai poder ter filho, adote, é a mesma coisa. A mesma médica que retirou a sua criança, o seu bebê, falou: você não pode ter filho. Isso. Adota. E aí, tinha acabado... eu fiquei louca, né? Fiquei louca. Na época não tinha nome, hoje a gente chama de puerpério. Você estava no puerpério e ouvindo isso. Estava no hospital ainda, né? Tinha acabado de tirar meu filho. Eu queria substituir aquela dor que eu estava sentindo. E aí meu marido falou: não, agora não vamos adotar. Porque é uma decisão que a gente tem que tomar com racionalidade, não na base da emoção. Estamos lidando com outra vida. Então, não tome essas decisões bruscas, né? Porque a gente fica mesmo assim, fora da casinha, quando acontece uma dor desse tamanho. A gente quer tomar decisões, né? Quer resolver, e não é o momento. Tem que viver o luto. E aí depois veio você pesquisando. Aí eu, como eu disse, né, eu era professora, então eu queria explicações. Então ali o tempo que eu fiquei em casa foi lendo artigo científico. Eu lia tipo 20 artigos científicos num dia, e aí eu vi muito a correlação da trombofilia com a pré-eclâmpsia. E aí eu fui buscar, né, tanto na médica que me atendeu, o conhecimento que ela tinha sobre isso, como outros médicos. E aí eu recebi muito em Anápolis o mesmo conselho: faz laqueadura e adota, porque você pode morrer, tentar morrer, não, né? Você pode morrer tentando. E aí, um médico aqui de Anápolis virou para mim e falou assim, com essas palavras: perder um bebê, para mim, é o de menos. O difícil é perder uma mãe de 30 anos, que tem uma família, que tem um pai, uma mãe, irmãos, né? Um histórico de vida. Eu falei assim: doutor, você não está entendendo. Para mim, morrer hoje é lucro. A dor que eu tô levando, eu prefiro morrer do que perder outro filho. Que foi o que eu falei pra ele. Eu falei assim: então eu queria uma segurança, porque eu quero mais que tudo ser mãe, mas se eu tiver que passar pela dor de perder de novo, eu prefiro morrer, porque eu não consigo levar a dor de perder 2. Era a minha sensação na época: eu não consigo perder 2.
Eu perdi um e tá doendo tanto, imagina se eu perder 2. E era uma sensação de fracasso que você sentia ou era uma tristeza mesmo? Era uma sensação de fracasso, com uma dor fora do comum, uma vontade de querer viver aquela, né, aquela vida ali do meu filho que foi. E ao mesmo tempo eu tinha uma, como se diz assim, uma dó dele não ter vivido as coisas boas da vida, que eu pensava assim, ele não vai casar, ele não vai estudar, ele não vai namorar, ele não vai para uma festa, né? E assim, eram umas coisas assim, ele tá enterrado, então era o que vinha me fazer, ele tá enterrado, ele não vai viver as coisas boas dessa vida. E até que um dia, assim, caiu nas minhas mãos uma carta do pastor Caio Fábio, falando que o filho dele que morreu, os 2 filhos dele, estaria no melhor lugar que ele poderia, que se ele pudesse trazer o filho para essa terra de novo, ele não traria, para doenças. E aí foi o ponto, assim, que virou a minha chave. Você precisava de ouvir aquilo. E engraçado, tem uma mãezinha que eu tava conversando, a gente até vai trazer ela aqui depois, mas ela já não gostou de ouvir isso, que seu filho está num lugar melhor. Você vê que a maternidade é muito única. Muito única. Isso te salvou. Foi assim, ó, tirou a minha dor com a mão e virou a minha chave. Te salvou. Porque eu olhei pro mundo que a gente vive e falei, é verdade. Se eu pudesse trazer ele lá de cima, eu traria ele agora? Não, ele tá salvo, ele tá no melhor lugar. E agora o que eu preciso? Buscar a minha salvação para encontrar com ele. Isso. Essa mãezinha já não gosta de ouvir isso, pra ela machuca muito, muito mesmo. Então, aí você teve o diagnóstico da trombofilia. Aí voltando, que eu falo lá só pra gente... Não. Pega a linha de raciocínio. O momento é seu, fica tranquila. Eu e a Giovana, a gente tá aqui Estamos pra isso. E a gente quer ouvir sua história. O professor fala demais. Então, aí eu comecei a ler artigo científico, né? Tive essas pontuações aqui em Anápolis. Vi que eu não poderia ficar aqui por causa, assim, gente, não é falando mal dos médicos de Anápolis, foi aquele momento, há 15 anos atrás, o que eu tinha naquele momento. Não era o suficiente para você. Não era o suficiente. Então, eu fui para Goiânia, pesquisando, eu achei uma médica em Goiânia, que era professora da UFG, mestre, terminando doutorado. Então, eu falei, é dela que eu preciso, ela é pesquisadora. Foi o meu momento de vida que, como eu era professora de faculdade... Você queria alguém que se comunicasse com você. Que me desse uma mesma linguagem, isso você falou, uma mesma, que satisfizesse ali os meus questionamentos. E aí eu achei essa médica em Goiânia e fui para ela. E aí quando eu cheguei lá, ela já pediu os exames de trombofilia. E em um mês da minha perda, né, que eu perdi 10 de abril, em maio, quando eu voltei para tirar os pontos com 40 dias ali, para tirar os pontos não, para manutenção dos 40 dias, eu já sabia que eu tinha trombofilia, que numa segunda gestação eu teria que usar o Clexane, e, né, que é a medicação que é utilizada. Vamos lá. O exame para descobrir a trombofilia é simples? Não é simples. Não? Como? É pelo menos uns 10 tipos. Ah, não é um exame de sangue? Não, é de sangue, trombofilia. mas pesquisa uns 10, são 10 tipos de exame mais ou menos, são Qualquer vários. médico pode pedir? Sim, costumam ser mais os obstetras ou hemato, né? Uma mãezinha que pode fazer antes de... Não tô grávida e quero fazer... Pode, mas não é recomendado e os planos de saúde não cobrem. Se não tem uma sobre perda, isso. não cobre. A gente precisa perder para descobrir, né? Precisa passar pela dor, isso é muito triste, porque para os outros é um feto, pra gente é um filho. Exatamente. Quando eu fui falar que eu ia engravidar, falei, vou no médico, né, para ela passar os exames. E creio que hoje, minha filha tem 2 anos, então creio que hoje em dia ainda é assim. Realmente não tem esses exames. Mas na minha cabeça, deveria ser como vitamina D. Você quer engravidar? Faz parte da gestação. Vamos fazer. Toda. Porque o indicado não é a gente, né? A gente faz tudo errado. Quer engravidar, vai lá engravida e depois procura o médico. O correto mesmo era procurar o médico. Mas eles não né, passam. Conversar. E aí, dentro dessa primeira consulta para engravidar, ter ali
todo esse Um estudo. estudo. Porque poderia ter evitado a sua dor. Com certeza. E de muitas outras mãezinhas, né? E as mortes maternas E as por mortes? trombofilia que a gente não fala, né? Assim, que Porque é, tem Tem eu muita mãe quase também, fui, né? né? Verdade. Eu Não é, quase não é fui. só sobre o bebê. Não. É o marido que perde a esposa. Às vezes é uma mãe que perde um filho que já tem. É. Porque, por exemplo, tem uma influenciadora que ela descobriu a trombofilia depois que ela perdeu uma gestação. Aí ela engravidou novamente. Não sabia o porquê. E aí teve um bebê. Foi tudo bem. Aí, pra terceira gravidez que ela ia engravidar, a médica pediu. Aí ela descobriu a trombofilia. A médica fala que foi um milagre a segunda neném dela. Aí então você pensa, são tantas dores, são tantas percas. Aí às vezes, no caso, você vê na terceira gestação, se ela não soubesse, ela ia engravidar, que ela teve a segunda, foi tudo bem. Os médicos falam que uma perca é normal, né? Que a gente escuta que eles uma falam perca é normal normal pra eles, né? Então, imagine se no pior dos piores, essa mãezinha tivesse morrido na terceira gestação. Ela ia deixar uma criança. Ia deixar uma criança. Então, assim, tem várias vertentes da trombofilia, né? Por exemplo, pode virar uma síndrome HELP, que vai caminhar ali para uma morte materna. Então, realmente é muito complicado. Deveria fazer parte. Eu também acho. Eu acho. E aí você descobriu e começou a tomar as injeções. Não, aí ela me preparou assim. Ela falou, você vai fazer isso, isso e isso. Então, foi muito mais planejada do que a primeira. Porque aí eu tive que fazer plano de saúde em Goiânia para ter o neném lá, né? Para ser tudo lá, para fazer o pré-natal lá. Então, eu já fiz plano de saúde, fiz todo um preparo ali. Meu marido não deixou engravidar com menos de 1 ano. Ele falou, nós vamos esperar 1 ano para depois. Aí nós começamos a pagar o plano de saúde antes. Aí com 1 ano que ele me liberou pra... E esse 1 ano você não engravidou, você não podia tomar anticoncepcional, porque você fala que quem tem trombose não toma anticoncepcional, ou não? Tem nada a ver? Depende do tipo. Ah, tá bom. Depende do caso, tipo. você tomava? No meu caso, eu podia. E aí eu tomei, né, e tudo. E aí ele falou, só te libero pra gente ter filho com 1 ano. Tadinho, imagina a cabeça dele também, né? Nossa. Porque você sentiu tudo. Porque assim, a gente vem de uma cultura também de que a mãe pode externar. E o pai não. O pai tem que sair pra trabalhar, porque ele não ganhou atestado pra ficar em Só 5 dias. Ainda, então teve os 5 dias. Assim, 5 dias não é nada, né? Mas nesse caso de perca, também tem os 5 dias. Ele teve 5 dias na época, eram 5 dias, ele teve. E aí, ele me deixava, né, com a minha mãe, com a minha sogra, e eu ali na minha fase de revoltadíssima. Eu fazia birra, saía de casa operada, deixava minha mãe e minha sogra doida, porque eu batia o portão e ia andar. E assim, operada com 1 semana, não dormia. Porque o luto a gente passa por várias fases, né? Uhum. Então vem a negação, aí depois vem a raiva. E aí eu passei por todas elas. Agora vamos um pouquinho mais pra frente. Engravidou novamente. Engravidei do Daniel, que hoje tem 13 anos. Tomou as injeções. Tomei as injeções. Pagou por todas elas? Não, na época eu consegui através do Ministério Público. Então, eu consegui doações, né? A gente era a época do Orkut, a gente tinha um grupo. E aí, mãezinhas doavam uma para as outras, terminou o tratamento, doava. E já orientava como conseguir. Então, eu consegui tanto do Daniel quanto do Rafael através do Ministério Público na época já. Todas as gestações você vai precisar usar. É. Então, hoje, as mãezinhas conseguem pelo governo? Consegue hoje, já tá mais fácil um pouquinho, que não precisa de judicializar. Porque é caríssimo também, né? O Juarez A minha irmã Barbosa, do estado, né, que fica ali em frente ao Hospital São Zacarias, ele fornece já para gestação. Só que assim, é burocrático, tem que apresentar exames, mas já fornece. Minha irmã até conseguir pegar os exames, pegar a injeção, ela comprava. E é muito caro. Muito caro. É muito caro. É muito caro. Muito caro. E aí você tomou,
começou... É tomar que fala? É aplicar? Aplicar. A gente aplica, né, subcutânea na barriga. Todos os dias? Todos os dias. E 45 dias após? Após o parto. Você imagina tomar injeção todo dia? Nossa, e fica roxo? Vai ficando roxo, porque ela é Dolorido. anticoagulante, né? Então eu tentava fazer em locais que não apareciam, até para evitar pessoas ficarem perguntando o que era aqueles roxos, porque você vai ficando com hematomas, né? E tem isso, né? Você ainda tem que justificar por que você tá tomando injeção. E aí você todo tem que dia. repetir, né? Por que você tá tomando, você tem que Porque contar eu tive a mesma uma história. perca. Pra mim não foi uma gestação tranquila, foi uma gestação cercada de medo o tempo inteiro. Então todo dia era venci hoje e amanhã. Venci hoje. Você não amanhã. sentia o neném mexendo? Nossa, já? era desesperador. Vivia no hospital pra fazer Doppler. Chegou a sangrar nessa gestação? Não, ou foi super tranquilo. Então, assim, foi tranquila a gestação, foi difícil o seu psicológico. Meu psicológico. Porque assim... É normal. Então, eu tenho uma característica muito ruim, que é empurrar as minhas sensações para debaixo do tapete, né? Eita. Então, o que era o correto? Eu ter feito uma orientação psicológica antes. Entendi. Hoje é uma recomendação que eu deixo por quem passou. Procure a ajuda profissional, não faça como a Miriam. Porque eu fui, né, vivendo um dia ali de cada vez com as minhas emoções, não compartilhava com o marido, não compartilhava com o amigo, não compartilhava com ninguém. Eu guardava o meu medo pra mim. Você teria passado pela fase do luto muito mais fácil, né? E não. E você não recebeu muitas críticas sobre a questão de ter perdido seu bebê? As pessoas não falavam, tipo, mas isso é errado. Não, assim, Ai, fui bom. muito bem acolhida. Na época eu dava aula para muitos alunos na faculdade, né? Uma grande faculdade aqui de Anápolis, tinha muitos alunos. Fui muito bem acolhida por eles, muito carinhos, por meus coordenadores da época, me deu muito apoio, assim, sabe? Fui muito bem acolhida. Você foi abraçada. Fui muito abraçada. Não fui tão abraçada igual a gente estava falando, pelos profissionais que trataram, pelos hospitais. Eu acho que hoje deveria ter, né? Talvez em grandes centros tenha um protocolo diferente de atendimento. Né? Esses dias eu vi, um tempo atrás, eu vi na internet um hospital, né, que fazia uma cartinha, como se fosse o filho, colocava ali a imagem do pezinho carimbada. Mas será que isso é bom? Eu acho que com o mais passar humano. do tempo, pode nos suprir, não no momento. Igual eu tô te falando assim, no momento nada me supriu, não posso falar por todas, nada me supriu ali naquele momento, sabe? Naquele primeiro momento. Porque eu fui mais revolta do que... É porque você queria uma explicação, né? E não tinha. É, Mas, ó, aí você engravidou, você tomou as injeções. foi tranquilo. E você falou que o seu segundo filho teve epilepsia. Mas isso foi depois que ele nasceu. Foi. Aí com 5 meses, num dia a gente ali meu marido tirou a roupinha dele pra dar banho nele. Normal. E eu vi que ele paralisou. Mas peraí, quando ele nasceu, porque a gente tem Os marcos. Isso, tava tudo bem. Tudo normal. Ele saiu do hospital com a marcação alta, eu não me Sim, lembro. Apigar, 9,10. 9,10. 9,10, saiu no tempo normal, firmou cabecinha no tempo normal, tamanho de cabeça, tudo. Até hoje os exames dele dá tudo normal, eu não tenho explicação do que aconteceu. Então, com 5 meses, foi tirar a roupa. Aí a gente tirou roupinha pra dar banho nele, ele ficou com face de sorriso, ele paralisou. E parecia que ele não estava ali, sabe, assim, o olhinho parado. E aí eu olhei pro meu marido e falei, nossa, o Daniel ficou estranho, né? Parece que ele não tá aqui. Mas aí ele voltou. A gente falou, deve ser algum engasgo, algum momento ali que ele engasgou. Quando foi à noite, a gente foi dar banho de novo, a mesma coisa. E aí, como a gente é profissional da saúde, falou, ele tá tendo alguma crise epilética.
Ah, você já sabia que Já eu não sabia. sei nem o que é uma crise epilética. Porque a crise epilética acontece de várias formas, né? Nem sempre é aquela que a gente conhece padrão, de se debater, de babar, nem sempre é aquela. Então eu olhei pro meu marido e a gente falou, ele tá tendo uma crise epilética, e ali eu já comecei a chorar, já catando cartão, Muito recente, documento. 5 meses. E eu já ainda não tinha me curado do primeiro luto, eu tive que passar por um segundo luto. Né, ali de um luto atropelado no outro. Então, naquele momento, quando aconteceu com o Daniel, eu fui assim, eu acho que eu posso definir que eu vivi o pior momento do que a própria perda. Porque ali eu falei assim, eu vou passar de novo pela perda de um filho, e agora um filho que nasceu. Você viu. Que eu cuidei. Você amamentou? Amamentei. Então você amamentou. Amamentava na época ele, né? Então, assim, pra mim, aquele luto ali do Daniel foi pior do que o luto do Miguel. Porque o Miguel me pegou no susto, eu não tinha experiência. E do Daniel, pra mim, na minha inocência espiritual, não, eu já passei por todas as dores na primeira, eu não vou passar de novo, tá tudo beleza. Nasceu, acabou. Nasceu, acabou. Né? Aí vocês foram pro hospital? Fomos pro hospital, era um domingo à noite, e aí internaram ele para fazer tomografia e falaram, pode ser um tumor cerebral. Foi a pior noite da minha vida. Eu olhava para minha mãe e falava assim, se o Daniel morrer, eu vou morrer. A senhora vai perder um neto e a filha. Agora, como é que fica a cabeça da sua mãe? Você pensa. Porque eu andava planejando como eu ia morrer se o Daniel morresse. Eu andava assim, eu vinha da faculdade para minha casa na BR, eu ficava assim, eu ficava analisando como que eu ia fazer se ele morresse. E aí ele ficou internado, e aí teve algum isso que eu tô te falando, já foi depois, né? Porque a gente viveu. Aí no dia fizeram tomografia, fizeram ressonância, não deu nada, não era um tumor, mas ele não parava de ter convulsão. E aí eu fiquei uma semana com ele internado em Goiânia, né? Aquele bebezinho pequenininho ali, e eu era só frangalhos, assim. Tava só o corpo ali, porque eu tinha que tirar força de onde eu não tinha para cuidar dele, eu queria trancar dentro de um quarto, deitar numa cama e ficar ali. Né? E aí é isso que o filho te move, porque ele faz você ter força quando você não quer ter força. Realmente, filho faz esse tipo de coisa mesmo. A gente acha que não tem. Mas se o filho precisa, você tem força. Tem força. E aí, então, como que foi? Ele saiu do hospital? Aí ele saiu do hospital, tomando a medicação anticonvulsivante, mas continuava tendo as convulsões ali, uma a cada 18 dias, uma a cada 10 dias, não parava. E eu migrando de novo, de médico em médico, escutando, né, coisas não tão boas de um, não tão legais de outro. Eles não conversam numa linha de raciocínio de jeito nenhum. Nunca. Cada um tá parece que é um triângulo. Parece que o desafio não vamos falar igual. Porque se falar igual, perde o jogo. Porque não tem cabimento. E a gente que é da saúde complica muito porque mais. Porque você sabe que tem porque você quer uma resposta e aí você vai pra internet ler, você vai virando aquele bolo ali, né, de opiniões médicas do que você lê, e você não sabe que quando é filho, você deixa de ser profissional da saúde porque você não sabe mais ponderar a sua razão, porque quando a emoção misturou, acabou, né? Acabou. E aí eu muito assim, tentando ali manter emprego, manter casa, manter, né, a sanidade mental, mas zero. Hoje eu olho pro meu marido e falo assim, como que você conseguiu viver comigo naquela época, né? Amor. O casamento é isso. Amor. Casamento é isso. Amor. Né? A cumplicidade, o amor, porque realmente, assim, ele teve que segurar uma barra muito, muito difícil, porque era o filho e a mulher, né? E aí, ele também estava vivendo o luto do primeiro, tá? A gente não pode esquecer isso. E ele também, né, guardando as emoções dele. Se ele pôr pra fora, guardando as emoções dele. E aí, então, teve algum diagnóstico por que dessas epilepsias? Não, até hoje não tem. Até hoje não tem. Não tem. E aí elas pararam? E elas pararam? Acontecem até hoje. E ele tem 13 anos. 13 anos.
13 anos. Há 2 anos atrás ele teve uma queda, um traumatismo craniano, quase perdi ele, fiquei internada no hospital com ele 15 dias lá em Goiânia para absorver esse coágulo. Tem algum gatilho que você já descobriu hoje, que tem esse gatilho que dá essas... Ou ainda não? Então, ele Fica muito tem tempo sem intolerância à lactose. Ai, meu Então, Deus do se céu. ele usa alguma coisa que tenha lactose, aumenta as crises. Você sabe que tem que usar Amora-Pele, né? Tem que usar, tem que usar. Gente, vamos puxar o gancho aqui, então. Isso. Deixar, levantar um pouco o clima da conversa. Então, eu nem sabia do gancho da lactose. Mas bora lá. Gente, a nossa linha foi desenvolvida e pensada para mãezinhas. É a única linha no Brasil. A única linha no Brasil que eu te garanto que não contém leite ou traços de leite. Porque foi a primeira coisa que eu fui atrás. Minha filha tinha a PLV, não tem hoje mais, graças a Deus ela tá curada, mas na época ela tinha. Eu não conseguia usar nada nela que tinha leite ou traços de leite. Ela empolava inteira. Então eu fui atrás e desenvolvi a nossa linha. Produto 100% natural, vegano, sem qualquer ativo pesado, sem parabeno, sem corante, sem óleo mineral e sem traços de leite. Então seu filho precisa de Amora-Pé. Eu já vou adotar e usar nele, porque realmente quando eu uso alguma coisa nele que tenha lactose, aumenta as crises. É um gatilho que eu já notei. Então, leite é sem lactose. Não pode, por exemplo, achocolatado. Como que faz? 13 anos ainda é uma criança. Ele é uma criança por causa do cognitivo dele, né? Ele não tem o grau de Porque suporte 13 anos dele. é adolescente já, né? E o autismo, então assim, hoje o médico acha que ele tem uma síndrome rara associada ao autismo, porque não evoluiu. Então ele não fala, usa fralda, mama mamadeira até hoje, chupa chupeta até hoje. Então ele parou lá naquela época. E o autismo foi diagnosticado quando? Com 1 ano e meio. Com 1 ano e meio. Nossa, você viveu ali... Tudo, uma coisa atrás da outra. Uma coisa atrás da outra. E uma vez só. Você não conseguia falar, Não, até hoje eu não tenho paz. Quando eu falo assim, não, mas aí a mãe, aí a maternidade também. E a maternidade faz isso. Foi com a uma gente, coisa né? atrás da outra. Foi uma coisa atrás da outra. Mas... Então, ele tem algum grau de autismo? Como é que é a questão do autismo Hoje, dele? eles mudaram um pouco essa definição, né? É porque hoje eles suporte. falam disso. Então, hoje, assim, ele é enquadrado no nível de suporte 3 por causa das necessidades dele. Mas ele não é um autista clássico. Que você vê... Ele é muito tranquilo, ele é uma criança assim, equilibrado no que eu falo assim, porque o autismo tem muito os surtos, ele não tem o surto, assim, ele vai num ambiente cheio, a casa pode estar cheia, ele pode ir no aniversário, ele Barulho não tem alto problema, não incomoda. Então essa parte assim do autismo ele não tem. Mas ele não fala, como é que ele comunica? A mãe aprende a ler, né? Ah, não, mas vamos ver sem ser a mãe, porque mãe é um negócio... ou Às ele é vezes, totalmente ele dependente de totalmente vocês. dependente, totalmente dependente. Mas assim, ele tem as formas dele de comunicar. Então, se a hora da comida... Então ele sabe se comunicar, ele não sabe falar. Mais ou menos. É uma comunicação muito falha. Entendi. Então, assim... se ele quer que troca a fralda hoje, ele puxa a avó que tá perto dele, ou alguém que ele tem um conhecimento, ele chega e puxa o cabelo assim, enquanto não troca, não resolve o problema dele, ele fica tentando. Então você descobriu o autismo dele pela falta de comunicação, ele não conseguia... Ele não brincava como outras crianças, ele não interessava por brinquedos. Ele não olhava nos olhos? Não olhava nos olhos e tinha fixação. E aí eu fui pra Caldas um dia, tinha uma mãe de um autista lá, na época não se falava em autismo. Era, sabe, pesquisar mesmo. Saiu pegando tudo ali, trombose... tudo que ninguém sabia foi cair Você tinha em mim, que né? estudar, pesquisar, tá vendo? Mas é pra hoje você conseguir ajudar. E aí ele tinha fixação com mármore. E aí na beira da piscina ele passava a mãozinha e gritava muito eufórico. E aí naquele mês tinha saído uma reportagem na revista Nova de um autista. E aí a mãe chegou no meu marido e falou, dá pra sua esposa ler? E eu fiquei com ódio mortal dela, porque ela me mostrou o que eu não queria ver.
Mas você sabia já sobre autismo? Eu sabia que ele tinha alguma coisa que podia ser autismo, mas eu não queria. Mas e aí, mãezinha? A negação, né? A fase da negação. É a primeira fase, né? É a primeira Mas fase. olha só, você hoje viveu por isso. Como que você faz? Pra Você tá falar vendo com que uma as mãe? crianças têm... Porque assim, a gente não é especialista nesse... Nem eu, nem a Giovana. Você tem muito mais do que alguns especialistas que eu digo que é a vivência. Que Isabela, hoje... eu vou te falar assim que é muito complicado, porque eu me travo muito por me lembrar de Do que fez como com eu você. era, sabe? Então a gente assim? não fala nada. Eu chego na mãe e converso. E tento sentir Se ela aquela está mãe, aberta. se ela está aberta ou se ela está na fase da negação. Porque às vezes, assim... A mãe sabe, né? A mãe sabe, a mãe sabe. Muitas vezes a mãe sabe. E quando você mostra... Dói mais ainda. né? Então, assim, o meu marido falava assim, nossa, eu morro de vergonha de ir com você no médico, porque o médico tá falando e você... Eu meio que ignorava ele mesmo. Eu ia brincar com o Daniel num canto, assim, ficava mais, assim, isolada, porque eu não queria escutar o que ele falava do prognóstico. Porque ele ia falar ali do futuro, do que poderia acontecer, e eu não queria escutar aquilo. Entendi. Nossa, que situação, hein, Giovana? Situação muito triste. Mas é o que acontece na maioria das mães. Eu estudo psicologia e, assim, na maioria das vezes a gente escuta isso. A primeira coisa que a mãe faz é negar. É muito difícil você ver uma mãe que ela vai olhar, a pessoa vai falar pra ela, olha, pesquisa sobre, e ela vai aceitar de Ela cara. vai aceitar. É um processo. É porque a gente sabe que, assim, igual no caso do seu filho, é uma criança dependente. E aí você chega a pensar como que... Eu nem sei se eu deveria perguntar isso. Pode perguntar o que você quiser. Mas eu vou perguntar porque, assim, É de coração. é de coração. Não, pode perguntar. Hoje eu sou bem resolvida com toda a minha história. Você pensa sobre o futuro dele? Como que vai ser? Porque, assim, em tese, a gente morre, os nossos filhos que nos enterram. Sim. Eu tenho muito medo, assim. É muito normal quando a gente vai abrir o coração com uma mãe que vive aquilo, a gente fala assim, né, desnudada das coisas que a sociedade espera que a gente fala. Então é muito comum as mães falarem, eu queria que ele morresse antes. E era uma das coisas que eu falava. Mas eu Né? acho que eu entendo. Eu queria que ele morresse antes. Quando o Daniel, parece que Deus colocou assim, o traumatismo craniano dele na minha vida, pra falar assim, você não está preparada pra isso, não pede o que você não dá conta. Ai, porque você vai ter que viver um luto Vou de um ter que filho viver o enterro de um filho. E ali, Ai, quando eu meu tive Deus. naquela situação, Você nunca mais eu já vai. comecei a me questionar tudo que eu trazia, né? Porque naquele momento ali, eu achava que eu estava preparada. Mas foi viver aquela situação dele ali, de perdê-lo, foi desesperador. Então, hoje eu já não peço nada. E deixa Deus. Eu falo Deixa assim, nas se mãos de Deus me deu, ele vai providenciar tudo da melhor maneira Com possível. certeza. E hoje Se você ele tem... for ficar, ele vai preparar pessoas que vai acolher. que vai acolher. Se ele for, ele vai me dar forças mais uma vez para passar por aquela situação. Até porque com hoje certeza. você tem um terceiro filho. Que eu tenho um terceiro filho. Qual é a diferença deles? 3 anos. Foi planejado ou não? Foi planejado por mim e enganado meu marido. Ai, meu Deus do céu, tá do homem, gente, tá. Porque ele não queria, assim, né? É porque eu vou defender, mas sem defender, tá, homens? Vocês têm medo também. Fala, já vivi, não preciso de mais, já sou pai, tá tudo bem. E às vezes não. Meu marido, eu falo assim, gente, no último podcast, eu finalizei, fiquei perguntando, quer ser mais pai? Ele, agora não. Eu falei, Eu vi. vamos terminar isso aqui. Falei, a sorte dele é que eu pus um DIU e doeu tanto pra pôr que você não tá deve querendo doer pra tirar. Eu fiz essa besteira do Rafael, de colocar, quando eu tive o Rafael, de pôr o DIU, né? Porque aí depois eu não tive coragem de tirar. Ai, dói. E hoje eu arrependo de não ter tido o terceiro. Eu teria que ter tido mais um depois do Rafael. Aí eu falo pra ele, eu falo assim, por que eu fiz isso naquele momento, né? Eu devia ter tido Porque outro. você vai enrolando pra tirar, né? Vai. Mas aí você enganou ele. Foi, porque ele falava assim, não, agora não é o momento. Não que ele não queria. É que nunca vai ser o momento Mas pra eles ele não também. estava ali processado tudo que a gente viveu, É muito né? recente, né? Ele quase me perdeu, aí foi o Miguel, aí veio o Daniel com a Cris. Ele queria ter processado mais.
E eu não quis, assim, eu queria o segundo filho, o terceiro, no caso, né? E aí eu fui, foi um mês, assim, meio conturbado, que eu esqueci de tomar remédio, e foi. E aí engravidei de novo. Não, mas você ficou um mês sem tomar remédio e já engravidou? Engravidei de novo. É porque era pra ser também. Era pra ser. Também, ó... Era pra ser. Como é que é o nome da sua esposa? Eu esqueci. Eduardo. Era pra ser, tá? É. Um mês sem tomar remédio. Eu não sei se é porque eu fiquei tão lerda. Eu ficava sem tomar remédio depois da minha filha. Eu não engravidei. Eu pus o DIU porque eu falei, não, gente, aí depois também vai vir sem planejar e meu marido vai ficar nervoso comigo. Eu vou pôr também. Mas então, aí você engravidou. Aí eu engravidei. Vem as injeções de novo. Vem as injeções de novo. E aí... Foi uma gravidez demais mesmo. Minha mãe até brinca que o Rafael é muito medroso. Aí ele fala assim, foi o tanto de medo que você passou pra ele. Porque foi outro... Aí eu já tinha 2 medos. Perder e o autismo. E o autismo. Se ele viria com autismo ou não. Porque o segundo filho aumenta a chance de ter autismo, né? Mas você sabia que eu tenho medo de ter outro filho? Porque um médico virou pra mim e falou que a chance dele ser alérgico é muito grande. E aí eu penso assim, a lata de leite é R$300. Inclusive pegava lá na prefeitura lá onde você trabalha hoje. Desculpa, é seu trabalho, mas mais falta do que... Aí o bolso não compensa. E aí o medo? Porque assim, antes era só a Júlia. Aí o medo de ter outro hoje. E aí também, por isso que eu botei o DIU também. Só que já teve médico que me falou que não tem associação nenhuma e não tem nada a ver. Não tem. Mas vai ficar na minha cabeça como o primeiro médico falou. Enquanto não nascer a primeira cólica, eu vou achar que é o leite. Eu tenho certeza que eu vou tirar o leite. Você fica com Até muito hoje medo. Eu não tenho pai. Você vê, minha filha tem 1 ano que ela come de tudo. Se ela gripa e espirra, eu já li e penso, será que tem alguma coisa com a PLV? Eu não tenho pais também. Não, você fica traumatizado. Você fica. Mas vamos voltar. Teve o terceiro, ficou com medo, mas foi tudo bem. Aí eu fiz, quando eu fui parar assim, né? Eu fiz uma oração, eu falei assim, Deus, eu imaginava mesmo assim, a cena. Eu falei assim, eu vou pular de um precipício sabendo que o Senhor vai me amparar. E eu imaginava a cena de eu pulando mesmo assim, e Deus me amparando. Eu falei assim, o Senhor sabe como eu quero o terceiro filho, no caso, né? O Senhor sabe como eu quero uma nova história. Com todo esse medo, então o Senhor me ampara. E aí, hoje, seu terceiro filho tem quantos anos? Tem 9. Eu falo que ele me desafia mais que o Daniel, né? Porque educar não é fácil. Não é fácil, com 9 anos. Então, eu me preocupo muito com o futuro dele, com essa Mas questão. ele tem alguma alergia, não, algum traço de autismo? Ele teve, com um pequenininho, uma diarreia com sangue, que o médico diagnosticou. Tive que fazer a dieta, né? Da PLV. Também precisava de amor à pele. Precisava na época da amor à pele. Não existia. Que bom que agora você existe para nos acolher. E aí, ele fez ali por uns 3, 4 meses e depois continuou tudo bem. Mas aí vem outros desafios, né? Porque o Daniel é uma criança grande que vai ficar comigo para a vida inteira, tem os desafios. Mas o Rafael vai ganhar o mundo. Então, outros desafios. E vai ser para você um desafio ver uma criança, o seu filho ganhar o mundo. Você vê que a maternidade, ela tá cheia de desafios mesmo. Então, eu falo que eu conheço vários mundos dentro do meu maternar, né? A mãe que perdeu um filho, que é uma mãe que não tem um filho aqui. A mãe que tem um filho, mas que esse filho não interage, não vai viver a vida que é o normal da sociedade. E o filho que desafia a gente na questão do... E você acha que o terceiro filho, hoje tendo... você precisava mesmo dele, né? Como eu precisava dele. Por mais que tenha um desafio, mas... Hoje você tá tranquila em relação a ele? Hoje eu tô. Você consegue viver a maternidade... típica, né? Que é chamada típica ali. A gente foi pra circo, a gente foi pra cinema, né? Eu aproveito ele sempre assim, sabe? Dali, em cada detalhezinho de um aniversário, de passeio, de levar a criança pra dentro de casa. Da minha casa tá sempre lotado com amigo. Infelizmente, você viveu os 3 mundos, mas felizmente tem o Rafael, né? Tem o Rafael. Que história linda, que história desafiadora.
Rafael, mamãe te ama, tá? Ele tava doido quando você mandou o convite. Ele, mamãe, meu sonho é te ver no YouTube. Mamãe tá no YouTube. Manda uma mensagem pra ele. Filho, mamãe te ama muito, tá bom? Você é a alegria da minha vida. Ai, gente, eu vou até passar um pouco do horário, porque tem duas coisas que eu tenho que fazer aqui, mas eu tenho que contar uma história, porque mãe é contadora de histórias. E minha filha fez um trem comigo ontem, que eu preciso contar pro mundo. E o melhor jeito é pôr no YouTube. Eu quase não cozinho em casa, porque a minha rotina é muito louca. E aí eu quase não cozinho. Mas ontem eu fiz a janta. Aí minha filha tem 2 anos, ela sentou na mesa, falou assim, comeu, né? Aí, mamãe, oi. Mamãe, você é muito inteligente. Graças. Aí eu, filha, por quê? Mamãe, você é muito inteligente. Seu papá é uma delícia. Nossa. Falei, como que a garota? Eu comecei a chorar igual idiota. Ela, mamãe, você é muito inteligente pra fazer um papá. Falei, agora eu tenho vontade de cozinhar todos os dias pra ela. Não vai rolar, porque a minha rotina ainda não permite. Mas tem um quê diferente agora fazer um arroz. Gente do céu, ser mãe É isso. é um negócio... É igual eu te falei, assim, eles nos movem, eles tiram a gente ali daquela vontade quando você tá num dia triste, quando você não... você não quer, você quer ficar só deitado, mas você tem que levantar, fazer uma comida, então eles, né, giram ali o mundo da gente. A maternidade é incrível. Então, Miriam, deixa um recadinho para as nossas mamães em casa, como tirar uma luz na dor. O meu segredo foi buscar leveza, porque chegou num momento assim que eu fui vendo, né, a minha família desmoronando. Então eu quis ser leve. Eu falei assim, a mulher, ela é a coluna da casa, né? Se ela é aquela coluna que tá ruindo, tudo vai ruir. Então eu comecei a pedir para Deus leveza. Senhor, me dá leveza, eu quero ter uma vida leve, eu não quero ser baseada na dor, eu não quero fazer a minha vida em cima da dor, eu quero fazer minha vida em cima da luz. Eu quero ser luz para outras pessoas que passam por isso, eu quero ser... E eu vejo que tudo que eu passei serviu para me tornar o ser humano que eu sou hoje, mais empática, mais acolhedora, né? Na minha profissão, que é ser farmacêutica, a gente cuida muito das pessoas. E quando você vive ali a dor, você se torna mais acolhedora. Às vezes se você não tem aquela vivência, você não consegue se doar por completo para outra pessoa. E quando você vive, você consegue, às vezes assim, a pessoa vem e você não consegue resolver o problema dela, mas você ali consegue dar uma palavra, né? Consegue ajudar. Então que a gente seja luz, que a nossa dor, ela não nos endureça, mas que ela nos prepare para ser luz para outras pessoas que estão passando. Nossa. E vai passar, tudo passa. Né? Os momentos bons e os momentos ruins. Então, se você está num momento bom, aproveite. Se você está num momento ruim, saiba que ele vai passar. Que forte, né, Giovana? Nossa. Bom, Miriam, quero te agradecer muito, do fundo do meu coração. Eu sei que não foi fácil para você estar aqui, contar a sua história, mas nós queremos te agradecer muito. A Doceria da Jojo te mandou um presente em corações para adoçar o seu dia. É um presente para você. Obrigada por ter vindo. Docerias da Jojo tá disponível para todas as nossas amigas, parceiras. Entre em contato com elas lá no Instagram, _Docerias da Jojo. Aproveite a promoção do Dia das Mães agora, porque mãe gosta de ganhar doce, gosta de ganhar carinho. Nos acompanhe nas redes sociais. Todo sábado, 10 horas da manhã, um novo episódio, tá? Cada semana, um episódio diferente. E é isso. Obrigada, Miriam. Eu que agradeço, peço desculpa, porque eu falo muito, atropelo as ideias, tô nervosa. Foi ótimo. Mas, assim, eu agradeço, né, de coração a oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigada, Giovana. Eu que agradeço, foi incrível estar aqui com vocês, gente. E até mais. Tchau. Tchau.